No Papo Furado de hoje, vamos estar recebendo ele para dar um repeteco, mas para tratar do assunto que está dando o que falar. Vamos falar sobre legendários. Lembra quando eu falei que os legendários é um produto gospel muito lucrativo? Eu sou legendário agora! Cada um tem uma experiência na montanha. Pergunte a algum legendário que se arrependeu de ter ido, nunca vi. Recomendo a você ir para depois dar a sua opinião. Por que você não faria legendários? Bom, eu não faria e não farei simplesmente porque não tem nenhuma base bíblica para tal. Com vocês, Professor Daniel. E ele já está na área, senhoras e senhores. Seja bem-vindo, meu querido. Boa noite, tudo bem? Eu tô bem, cara, tirando esse friozinho, cara, que olha, eu gosto do frio. O frio é legal pra tomar um chimarrão, comer ali um pinhãozinho na chapa, um sapê, comer uma carninha mais, né, uma costela mais gorda pra dar uma assistência. Mas é legal pra dar uma invernada também, cara. Mas, cara, mas essa semana deu uma derrubada de temperatura feia, viu? Sim, nossa, mas... eu particularmente, eu sou curitibano, né, mas eu não gosto de frio. Se eu pudesse, estaria em um lugar mais quente. Cara, eu tenho ainda um sonho de consumo, talvez eu venha a realizar. Passar o inverno no Nordeste e passar o verão no Rio Grande do Sul. Pegar os extremos. Porque o calor é legal, mas eu não gosto de passar calor. E o inverno é a mesma coisa. Eu gosto do friozinho, mas só que passar frio é complicado. Mas se você tivesse que escolher entre um extremo calor e um extremo frio, eu fico com o extremo calor. Não, o calor eu passo mal, cara. Não, o calor eu acho que pra mim não seria legal. O extremo... Cara, vamos falar assim de temperatura. Uma temperatura média na casa dos 25. Ótimo, né? Ótimo. Perfeito. Só que a gente tá pegando aí nos últimos tempos aqui em Curitiba temperaturas que, cara, a gente nunca teve, cara. Acima de 35, 37. Nunca tivemos esse troço aqui, cara. Contrapartida, inverno, você, curitibano, já viu muito isso aqui. Aqueles invernos assim de -2, -3 graus. Porra, faz hora que não dá negativo aqui, cara. É verdade, verdade. E quando dá assim é 1 dia, 2 dias depois. Exatamente. É pouca coisa, cara. Então, sei lá, tá tudo virado na vez esse tempo nosso. Sim, e a gente que é careca sofre mais, né? Não, careca fala você, eu sou um semi-careca. Eu ainda não sou careca. Não me inclua na lista, por favor, cara. Que daí o assunto aqui vai pro outro lado e eu vou ficar deprimido, cara. Tá ótimo. Não, cara, porque eu tô com um problema sério. Não, você tá bonitinho, tá careca. Você é o careca ilustrado. Aí tá bonitinho, tá bonitão ali, ó, brilhando. Cara, eu tenho um problema sério. Eu quero fazer implante. Eu quero mais tardar ano que vem fazer implante, cara. Porque, pô, isso tá me incomodando, cara. Tá me incomodando, cara. Deus me livre, cara. Não basta ser feio, careca, daí complica, cara. Eu já assumi, já faz uns 10 anos, só na Gillette, 2 vezes por semana, no banho mesmo. Mas você deixa 10 no zero. Deixa no zero. Hoje eu acabei não fazendo aqui, não deu tempo, mas geralmente fica no zero, assim. Eu tenho vontade, cara. Eu tô nessas duas situações. Ou eu faço implante, ou vou ficar assim, zerado. Assume lá, né? Exatamente. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer pra frente aí. Vamos ver o que eu vou inventar aí. Tá certo. E você, como é que tá no geral? Tá legal? Tudo bem, graças a Deus. A última vez que eu vim aqui era férias, então tava de férias, né? Agora eu tô na correria com as aulas, né? Geralmente vou até de noitão. Sexta-feira que é o único dia que eu tenho assim, mais tranquilo. Mais tranquilo, Daí, fora isso, graças a Deus, tudo bem também. Show de bola. E as polêmicas aí? Tem as polêmicas. A gente andou conversando um pouquinho nos bastidores, né, cara? Pô, andaram puxando teu tapete, né? Puxando o tapete, 2 contas bloqueadas aqui no Brasil, uma relativamente grande, com 110 mil seguidores. Sim, outra com 15 mil seguidores. E um BOzinho na justiça aí também, de seguidor, de pessoa que se sentiu ofendido com o vídeo e tal, mas, né, como a minha advogada disse, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Logo se resolve. É isso aí. Claro, tem, infelizmente, um pequeno atraso, um estressezinho, mas acontece, fazer o quê, né? Tive que começar do zero, né, outra conta, mas assim, a gente continua
postando os mesmos vídeos, os mesmos conteúdos, trazendo para as pessoas uma reflexão a respeito dessa parte teológica, porque temos muitas coisas aí acontecendo no Brasil. Exatamente, tempo, né? tá bombando, muita coisa acontecendo e tudo junto, né? Tudo misturado. E só que a tua conta no TikTok tá legal, né? Do TikTok não teve... Não interferiu em nada lá, né? Talvez, não sei, talvez seja diferente lá, mas... Mas como o esquema foi no Instagram, talvez... pode ser. A zica ficou por ali. Por né? ali, Eu acho que foi uma tentativa mesmo, assim, de impedir que esses vídeos, né, cheguem a mais pessoas. Enfim, né? Eu também não tenho muitos detalhes, assim, porque é um negócio que está ocorrendo em segredo de justiça, então, né? Mas aquilo que eu comentei com você ali, eu acho um negócio assim, meio complicado. Que isso interfere diretamente a nós, réis mortais, aí que estamos aí nesse mundo de redes sociais, né? Seja YouTube, seja Instagram, tudo. Já estamos aí desbravando ainda essa mata fechada que ainda não está tão explorada ainda. Só que eu acho complicado essa questão da comunicação das plataformas com os proprietários. Nós somos proprietários, as contas são nossas, né? Sim, então somos proprietários. Porque não existe a comunicação, né? Não tem, você não recebe um comunicado, o Instagram nem me avisou, simplesmente fechou da noite pro dia. Todo, né, aquele contato que eu tinha com as pessoas se perdeu. Né, a gente conversa todo dia com as pessoas, com os seguidores, e de repente não podia, como se fosse assim, uma censura, na verdade. Né? Não deixa de ser. Então, assim, é um negócio complicado isso, porque ao mesmo tempo também tem a questão, né, que o governo tá à torta e direita aí nessa questão da regulamentação das redes sociais. Inclusive, recentemente, agora nós tivemos aí um bafafá grande aí, nossa querida e ilustre primeira-dama, a Janja, que teve lá na China e acabou se atravessando numa conversa, que a conversa não seria ela a trazer o assunto, seria o Lula, mas enfim, né? Eu acho que ultimamente ela que tá mandando mais, né? Pois então, né? Tudo bem, né? Vamos lá, certo, né? Tá tudo certo, vai Brasil. E aí, trazendo essa questão dessa regulamentação das redes sociais. Só que, eu acho que um fato que tinha que ser resolvido, e claro que isso não vai partir desse projeto do governo, é essa comunicação. Porque assim, que nem no teu caso, poxa, houve lá uma denúncia. Mas acho que antes da plataforma tomar qualquer atitude, teria que ouvir a outra parte. É verdade, né? Eu acho que tinha que chamar e falou, Daniel, vem cá, recebemos uma denúncia assim, insensado. Precisamos entender o teu lado, para daí nós aqui no nosso jurídico ver para que lado corre, qual ação tomar. Não simplesmente ir lá bloquear, não passa informação nenhuma, você fica largado. Você não sabe do que se trata. Exato. Você fica sem nenhum tipo de informação. Foi denúncia, foi alguma coisa que eu falei. Você fica perdido, literalmente. E não existe um suporte. Não, né? não existe. Mesmo aquelas pessoas que têm o selinho azul, que pagam lá, diz que já é bem difícil de conseguir o suporte ali. E eu não tenho selinho. Então, tipo, eu também nem tentei também. Eu conversei com o advogado e tal. A gente tá resolvendo o outro assunto primeiro. E depois a gente vai ter que tentar fazer esse esquema aí pra reativar a conta daí. Tem que buscar de volta, né? Mas enquanto isso, né? Enquanto isso, nós estamos aí tocando o barquinho, como já diria o nosso saudoso Ricardo Boixá. Mas vamos lá, vamos aí pegar a pauta de hoje, que é um assunto aí que, como eu te comentei agora há pouco, eu tenho algumas pessoas próximas a mim aí que já, vamos falar assim, já vivenciaram essa experiência, né? Dos legendários, né? De subir a montanha, de ter essa conexão. Mas, contrapartida, tá um negócio meio esquisito no ar, né? Dentro do que você já pesquisou, dentro daquilo que você as informações chegaram até você analisou tudo. Afinal de contas, o que são os legendários? O que são esses caras? Tá, eu vou falar aqui baseado em muitos relatos que eu recebi, né? Muitos relatos anônimos, algumas pessoas que procuraram o canal, contando tudo o que acontecia lá, muitas pessoas insatisfeitas. É claro que a grande maioria
defende, abraça a causa, o projeto, e eu também pesquisei bastante coisa, assisti bastante vídeo, bastante depoimentos, vi bastante coisa assim dos dois lados ali, né, o que é, e hoje a gente vai tentar trabalhar em cima, né, do que é os legendários. Basicamente é um retiro espiritual, como qualquer outro retiro que existe. Então, existem retiros dentro do meio evangélico, tem bastante retiro, encontro com Deus, retiros de igrejas pequenas, igrejas locais. A Igreja Católica também tem retiros, e geralmente esses retiros são pagos, geralmente para poder custear. Porque né, tem um custo operacional ali, né? Normal. Por exemplo, aqui em Curitiba tem um retiro muito conhecido, que é o TLC, onde alugam um espaço caro, fornecem comida, café da manhã, almoço e janta para os participantes do retiro. Então, e eles cobram ali uma taxa mínima ali, R$150, se eu não me engano, porque a intenção desses retiros geralmente é trazer a pessoa para uma experiência espiritual ali, não é necessariamente lucrar. Então, esses retiros, na grande maioria, não visa o lucro. É só para custear a operação, as despesas. A operação básica. Tem muitos, o próprio voluntário paga também. Exato. Né? Então, existe ali o aluguel de uma chácara, de um espaço para a pessoa poder dormir. Eles vão fazer todo a refeição deles, tudo, né? Vão fazer tudo ali. Transporte, né? A locomoção. Isso, né? Já o legendário, ele traz um pouquinho além disso, porque além de ser um ingresso muito caro, perto desses outros retiros tradicionalmente conhecidos aí, eles vão cobrar aí já valores a partir de R$1.500, R$2.000, e vão fazer uma lista de exigências, que a pessoa não pode subir a montanha sem essa lista de exigências, que tem uma barraca, tem os equipamentos lá de montanhismo, ou de trilha. Então eles vão fazer ali uma lista de exigências ali. Então, no final, tem que ter esse equipamento. Tem que ter. Então, no final das contas, um candidato a subir a montanha, ele não vai gastar menos aí do que R$3.500 para ter essa experiência. E, consequentemente, ele vai receber lá 1 ou 2 camisas, não lembro agora, um boné e o título e o número dele. E o número dele. Né? O número é um número único, exclusivo dele, mundial, né? Isso mesmo. Eles fizeram todo um trâmite para ser um número mundial. Então, eles provavelmente separam números para o Brasil, um número para alguns países. Chegou para mim também que eles meio que selecionam. Se você é uma pessoa meio VIP, tipo um Neymar, eles vão te dar um número ali. Ou se você é por exemplo, um pastor, um líder de uma igreja, eles separam alguns números. Os números cabeça de chave. Para dar para certas pessoas ali. Caramba, meu. Pô, tem isso, hein? Já chegou para mim isso também. Então, basicamente, Legendários é um retiro espiritual. É claro, não deixa de ser uma empresa. Cada estado tem lá um registro, um CNPJ, para eles poderem recolher esses valores, e a descrição desse CNPJ tá claro lá. Eles são uma organização com fins lucrativos, e tá lá palestras, vendas de objetos. Então, não é uma organização não é uma ONG. Não é uma ONG, não é algo sem fins lucrativos. No próprio CNPJ deles está bem claro que é uma empresa com fins lucrativos. Porque partindo desse princípio, é complicado, né, cara? Você, por exemplo, lá, é um custo alto, vamos falar, uma média de 3 conto. Porque, você vai ficar lá, acho que são 3 dias, né? Isso, de quinta à noite até domingo à tarde. Até domingo à tarde. Porque, assim, como eu te falei, as pessoas próximas a mim, que foram, eu conversei com elas um pouco, mas as informações que podem ser passadas talvez são muito limitadas, né? Então existe, acho que um código lá dentro lá que assim, é só quem viveu a experiência lá que guarda pra ele. Você quer descobrir, tem que ir lá, tem que subir um morro. E aí, então, não tem muitas informações a ser passadas, mas assim, o contexto do pouco que eu consegui pesquisar
na teoria, né, partindo desse princípio, é interessante. Essa conexão com o teu eu, de você voltar à sua raiz, à sua essência, de fazer essa ligação, né, com o espiritual, por mais que eles trazem, que eles não levantam uma bandeira de igreja, mas todo o conceito ali é um conceito ali cristão, evangélico, né? Isso, existe esse conceito. Ali eles vão trabalhar várias coisas, né, para trazer a mensagem deles ali, né? Então eles vão ter ali o discurso espiritual, vão falar de Jesus. É claro, vai ter um debate teológico, né? Vai ter um ramo da teologia que vai enxergar isso como uma heresia, como uma blasfêmia. Você chamar Jesus de o legendário número 1, venha para a montanha conhecer o legendário número 1, né? Muitos teólogos, muitos cristãos ficaram incomodados e não ficaram confortáveis com esse título que eles se apropriaram. É a mesma coisa que a gente criar aqui um grupo, sei lá, o grupo Papo Furado, e Jesus é o Papo Furado número 1. Entendeu? A gente se apropria do... Fica meio complicado isso, né? Então, tem um grande debate, um ramo da teologia, né, dos cristãos não estão muito satisfeitos com isso. E outros abraçaram, mas esses que abraçaram também estão se beneficiando de alguma maneira também, porque ali, como a gente já falou, existe um valor elevadíssimo de inscrição, então existe uma movimentação financeira muito grande e a gente não sabe para onde vai esse dinheiro, não existe transparência financeira, você não sabe se esse dinheiro está indo para uma ONG, está indo para ajudar um orfanato, um hospital. O que a gente vê é os caras que estão mais top lá dentro, alto na hierarquia, os números de 100 para baixo. Os números, os que estão lá, os que eles têm lá tipo uma espécie de líder, eles têm tipo uma hierarquia lá, né? E esses caras aí geralmente já são pessoas bem sucedidas, bem ricas, então você não vê assim o pobrezinho virando um líder lá. Pelo menos não tenho visto muito disso. Geralmente são pessoas já bem abastadas e tal, e eles provavelmente que administram esse dinheiro. Entendeu? Porque assim, os legendários, né, não são aqui do Brasil, né? Esse movimento Isso não mesmo, é originado aqui do Brasil. Não é. De onde que é mesmo? Ele vem da Guatemala. Da Guatemala, acho que 2015, se eu não me engano, 2015, 2016. Um rapaz lá chamado Chep Putsu funda. Ele é de uma igreja lá também meio controversa, como se fosse uma igreja universal daqui, assim, com um líder religioso bem polêmico também. O líder lá é Luna Cash, o nome do cara. Luna de lua e cash de dinheiro, né? Ó, que legal! Bem sugestivo. Que legal! O nome, né? E é engraçado que eu tenho também assistido algumas análises de pessoas de fora do movimento, algumas pessoas criticando, pessoas não cristãs, né? Criticando o movimento. E eu estava vendo a análise de um cara expert em marketing, e ele falou que os legendários, ele atende todos os requisitos do marketing. Tipo, a questão de você criar um grito de guerra, da identidade, da roupa, da cor, dessa irmandade, tudo isso segue estratégias de marketing e daí você vai achar estranho, nossa, marketing, movimento religioso que visa salvar pessoas, ajudar pessoas usando estratégias escancaradas de marketing. Mas daí você dá um Google no fundador, que é o Chep Putz, você vê lá que ele é formado em marketing, tem um... É marqueteiro. É marqueteiro, então o cara, ele usou o conhecimento de marketing dele, criou um produto Legendários, deu essa roupa... Porque, na verdade, Thiago, existem outros grupos igual Legendário. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Só que esses outros grupos levam os caras para a montanha, para a floresta, fazem atividades militares, trabalham lá um PNL, um coach, uma reprogramação mental, para o cara, sei lá, trabalhar a masculinidade, a virilidade, né? Esse homem primitivo. Só que esses grupos não usam o nome de Jesus. Entendeu? O Legendário foi um pouquinho além. Ele transformou, né, esse mesmo produto
num produto gospel, porque ainda mais aqui no Brasil, o que mais cresce hoje em dia é esses movimentos gospel. Pois é, e é um negócio que tá numa crescente muito grande que a gente tá acompanhando. Volto a dizer, antes que o pessoal venha falar merda pra mim, eu não sou contra a nenhuma religião. Inclusive hoje aqui no estúdio, aqui, o Pregas não está presente aqui hoje, né? Já o pessoal entender aí os bastidores, a galera conhece o Pregas. O Pregas tá atendendo a filhinha dele, recém-nascida e tal, tá um pouquinho doentinha, tá lá cuidando dela. E dando suporte pra nós estamos com a minha filha, que é a Chatalha, né? A Chatalha tá aqui dando suporte pra nós aqui nos bastidores. E, inclusive, a minha filha, ela, junto com a mãe dela, são evangélicos, frequentam uma igreja aqui próximo, tudo. Então, assim, tenho parentes evangélicos, eu tenho parentes que são católicos, eu sou um bandista, então, assim, e tá tudo certo. Cada um na sua vibe, sabe? Então, antes que a galera venha me falar merda, mas só que hoje, o que eu acompanho, a movimentação que tem das igrejas evangélicas está tão grande, mas assim, se modernizando de tal maneira que você passa na frente de uma igreja hoje, por exemplo, você não sabe se é uma igreja ou se é um shopping, ou se é uma balada, se é uma casa de espetáculo. Sim. Você não sabe o que é, cara, porque é tão moderno que tá o negócio. E aí, então, a questão da grana movimentando tudo. E entra a questão que você falou dos legendários, que de vincular essa onda, seja a questão de marketing ou não, enfim, cada um na sua vibe, mas, cara, é que você falou, pô, beleza, tem essa arrecadação financeira e são grupos, não sei se é mensal ou não, cada região, enfim, mas é uma movimentação muito grande. Beleza, se vai, eu acredito que eles devem fazer alguma ação, promover alguma coisa para benefício para a sociedade, também alguma parte vai para o bolso de alguém. É complicado isso, né, cara? Eu acho que até na última vez que eu vim aqui, eu até acho que expliquei um pouquinho da diferença dos segmentos cristãos, né? A gente tem catolicismo, né? Romano e oriental, né, ocidental e oriental. Daí nós temos o protestantismo, muito bem representado pelas igrejas históricas, reformadas, igrejas com mais de 100, 200 anos. Só puxa o microfone um pouquinho mais perto de você, faz favor. Aí, show de bola. 200 anos de história. Daí, a partir do século passado, 100 anos atrás, aí começa o movimento pentecostal, que daí já vai trazendo elementos para... todo esse elemento de demônio incorporando, batalha espiritual, curas, de falar em língua, o movimento pentecostal. Inclusive, não me deixa esquecer que nós temos que comentar o nosso querido garoto prodígio, né? Of the King of the Power. eu me divirto com esse cara. Meu Deus, cara, porque assim é o prodígio, cara. Tem novidade dele também aí, né? Boa. E a partir da década de 70 aí começa um movimento neopentecostal aí com a Igreja Universal. A renovação. O Bispo Macedo, a Igreja Renascer. Daí um monte de igreja já vai saindo, que eles vão se desvinculando e vão abrindo outras. E mais recentemente, assim, uns 20 anos para cá, nós temos uma espécie de evolução do neopentecostalismo, que é essas igrejas de parede preta, estilo church, boate, né, estilo boate church. Essas igrejas aí são as que têm trazido um espetáculo, luzes, neon, telão de mais de 100 mil reais. É um investimento alto que é feito na questão, assim, tanto de iluminação, câmeras e tal. Isso. E, assim, eu particularmente, assim, no meu ponto de vista, poxa, ok, legal, você tem um ambiente bacana, uma iluminação e tal, só que você transforma aquilo tudo num espetáculo. Um espetáculo. Esses dias aí eu vi uma igreja que organizou um batismo e eles fizeram fotos, sessão, tudo instagramável, fotos, confete, camiseta, sabe? Então, perde um pouquinho da essência, exatamente. Porque o cristianismo ele surge de um contexto do Império Romano perseguindo, matando, decapitando, assassinando, queimando cristãos vivos. Então você viveu o cristianismo naquela época, era duro, era difícil, e o cristianismo sempre teve por essência a caridade, a piedade. Exatamente. Né? Todo o dinheiro que entrava, todo o recurso que entrava para as comunidades cristãs era investido nas pessoas mais pobres. Exatamente. Mesmo em pessoas que não eram cristãs. Então a igreja primitiva, ela retirava crianças que eram jogadas no lixo, porque naquela época era um contexto diferente, eles jogavam crianças
crianças na sarjeta, a mulher viúva, lá se perdia o marido, muito fácil, por causa da guerra, doença. Então, existiam muitas viúvas que ficavam passando fome, né? Então, a igreja, a comunidade cristã tinha esse papel importante que até os próprios romanos falavam, cara, esses caras, eles ajudam os pobres, eles fazem coisas... Dá esse suporte para a sociedade, essa parte da sociedade que era descartada, literalmente. Isso mesmo. E com a evolução do cristianismo, com a evolução aí da igreja cristã, isso se perdeu. Hoje em dia a gente vê líderes ficando ricos, milionários, banqueiros, já tem líder de igreja banqueiro, e não é só o Edir Macedo, não. Tem outros aí que têm empresas diversas. Daí eles captam os recursos das pessoas, como dízimos e ofertas, e vão investindo em criptomoedas, em imóveis. Então eles vão comprando imóveis com o pretexto que está comprando para a igreja, para fazer a obra missionária. Imagina, tem um cara do Rio de Janeiro que ele comprou uma fazenda. Opa! Para cuidar do rebanho, né? Dizendo que é pra igreja. E, cara, e só ele desfruta lá, aparece ele andando de cavalo, dele tem cabeça de gado lá, e a igreja, e a fazenda foi comprada com o dinheiro captado da igreja, cara. É muita cara de pau o que esses caras têm feito aí. Então, esses pontos, sabe, que... Aí, mas isso não é só na igreja evangélica. Não, é verdade, vai pegar lá a igreja católica. Cara, sim, existe... Não sei se é ou não, mas se duvidar, ainda é a igreja mais rica no mundo. Sim. Ninguém tem ideia do patrimônio que a igreja católica tem. E, cara, mas beleza, mas só que assim... Quem que mantém essa máquina rodando? São os fiéis, são aqueles que vão lá, vão pagar o seu dízimo, que acreditam que contribuindo ali com o valor, seja 10%, seja o que for ali, uma oferta, vai estar ali redimindo seus pecados, ou vai estar... Pô, cara, eu sou mais a favor do seguinte, compra uma cesta básica e doe para uma família que está ali no sinaleiro, passando de cidade. Eu acho que assim... A boa ação que você vai estar fazendo ali, eu acho que ela vai superar e muito você pegar ali 100 ou 200, colocar no envelope e entregar na mão ali da pessoa da igreja. Mas tudo bem, cada um com sua consciência. Sim, tem algumas instituições, alguns pastores que realmente têm esse desejo de pregar o evangelho e ajudar as pessoas. Claro que existe, a gente não, com certeza, não vou generalizar. Sim. Mas como eu já tenho falado nos meus vídeos, isso, né, todo mundo já sabe, 95% aí, tá, ainda sendo generoso, são igrejas que se perderam, se corromperam, se contaminaram, né? Então, e você pega o Legendário, você vê que ele faz muito sucesso dentro desse contexto que eu critico bastante, que são igrejas aí como Lagoinha, igrejas estilo Boate Church, com parede preta. Então, você vê que esse circo do Legendário cola melhor dentro a galera desse contexto. Você não vê legendários em igreja presbiteriana, em congregação cristã, embora eu tenha críticas à congregação cristã, adventista, Testemunho de Jeová, mas você não vê o legendário com os católicos. Não, é sempre nesses aí que já estão desfrutando, que já estão aí dentro desse contexto aí do circo, entendeu? Do show gospel, enfim... E os legendários, embora ele não seja de uma igreja específica, ele é atuante dentro das igrejas, entendeu? Porque as pessoas são recrutadas praticamente nas igrejas. Em algumas situações elas são meio que coagidas, como já me relataram também, onde a pessoa começa a se sentir mal e não fazer parte dos legendários. Fala, pô... porque, querendo ou não, tá na modinha. Tá na modinha. Tá na modinha. Também, e aí tem um outro detalhe também, que assim, você não pode lá falar, eu quero participar, você tem que ser convidado, né? Tem Não, nisso não. Existe o site deles aberto. Se você sentir vontade de participar, você faz uma inscrição lá. Só que geralmente a inscrição acaba rápido. Então é aberto para qualquer um. Então eu já vi legendário católico, espírita, bruxo, né? Já vi vários. Tem um bruxo na internet aí que ele se declara bruxo, ele faz pactos e tal. E ele fala, eu sou bruxo e sou legendário, entendeu? Né? Ele serve bafomé lá e foi subir o morro. E sobe o morro, que é uma coisa meio ecumênica, né? Porque assim,
partindo do ponto de vista que o Legendários é uma empresa e visa o lucro e o dinheiro, então para eles não importa se o cara é cristão. Exatamente, tanto faz. Não importa, né? O importante vai ser o pagamento ali, né? Porque... Pagou, tá tudo certo. Entendeu? E daí, como eu te falei, o fundador, o dono lá, que é o Chep, já nem mora mais na Guatemala agora, ele mora nos Estados Unidos. E, cara, ele ganha royalties, né? Ele ganha uma parcela de cada inscrição. Então, os Legendários, o movimento vai falar, não, é caro porque tem muito custo. Mas, cara, cada top aí é $500 mil pra cima. Cara, você não gasta $500 mil pra ficar 3 dias no mato, sem comer, porque você não pode comer. Tem lá uma restrição alimentar lá. Ah, tem isso, Não existe assim, igual o retiro lá católico que eu falei aqui, que os caras têm aquele banquete. Tem as refeições, tudo. Não, lá é tudo... a sua mochila é vistoriada, você não pode levar nenhum tipo de comida. E toda a comida que você come lá, eles que fornecem. Entendeu? Então, e vai ser ainda coisinha assim, tipo uma fruta, uma barrinha de bem cereal, regrado. Uma água ali. A água, acho que nem sei se você pode carregar água, talvez você tenha... Acho que você pode carregar um cantil de água lá, tá? E você tem que fazer ele durar, sabe Deus quantas horas ali, né? Então, não tem gasto com comida. Transporte, sai um ônibus do lugar, da cidade, vai até a fazenda, até o local. Esse ônibus ele é tampado, ninguém vê o caminho. Uma coisa bem... bem coisa assim, parece seita, parece que tá indo pra uma iniciação tudo lá da maçonaria. Acho que nem a maçonaria deve ser tão, né? Daí o cara chega lá, tal, e daí lá começa, né, o show. Eles vão preparando a pessoa também, não é assim, eles vão preparando, tem o primeiro dia, faz algumas atividades, tem a pregação, tarará, Jesus é o legendário número 1, você tem que ser homem, você tem que ser o provedor, você tem que ser o chefe da casa, o homem perdeu a masculinidade, não sei o quê, coisas que também não tem nenhum fundamento bíblico. A Bíblia em nenhum momento diz que nós temos que ser mais homem, mais viril. Porque vamos partir do seguinte princípio. O que é ser mais homem? Pois é. Porque, cara, assim, é complicado esse ponto. Sabemos que a sociedade, né? Você pode falar com mais propriedade do que eu. A sociedade, em tempos, passa por transformações. Claro. E é natural, faz parte do processo. Sabemos que temos uma geração agora, nós temos a mesma faixa etária, nós somos ainda meio raiz ainda, não tão gourmetizados. Mas a gente tem uma geração que tá vindo agora, da galera dos anos 2000 pra cá, que veio falhado. Veio falhado. Veio com... Tem que fazer um recall nessa turma aí. Mas tudo bem, faz parte do processo de evolução. Claro. Da pessoa, do ser humano. Agora, o que é... voltar a ser homem, ser mais homem. Cara... e eles criticam. Quem não vai, que não... Eu já vi gente falando assim, você não vai, deve estar com o casamento destruído. Eu falei, cara, como é que você tira essas ideias, cara? Você deve... Como é que tá... Cara, como se você ir pro Legendário fosse garantia de que você vai ter casamento. Tem pessoas que tem, mas, cara, mas isso na igreja do Valdemiro tem, do Edir Macedo tem depoimentos, entendeu? Todo lugar você vai ter ali um depoimento. Exato. Entendeu? Até, enfim. Então, para eles, se você não sobe a montanha, se você não faz parte do movimento, se você não adere à ideia, é porque você não tem Deus, você critica Deus, que é uma coisa que eu trago bastante também, que é uma forma deles blindarem o movimento, é você falar assim, você está criticando o Legendário, você está criticando o próprio Deus. Daí você fala, como assim? Eu estou criticando a parte teológica. Não, mas você está criticando Deus, porque Deus está salvando o casamento, Deus está salvando os homens. Fala, de onde é isso? Daí você vai ver as pessoas, daí você começa a ver no noticiário aí, Legendário que bateu em mulher, não sei se você ficou sabendo disso. Eu escutei alguma coisa por sobre isso. Legendário que bateu em mulher, Legendário que foi preso com a branquinha, não sei, não vou falar aqui pra não... Aquele que... aquele lá, o pozinho. Legendário golpista, Legendário fazendo um monte de coisa. E você fala, cara, não subiu a montanha ontem e agora? E já tá virando... E aí que tá o detalhe do negócio, porque assim... Gente, ok,
Bom, vamos partir de um princípio que esse seja um retiro. Uhum. Vamos partir desse princípio. Pô, maravilha, você vai lá, vai se conectar, né, vai se voltar ao seu templo, Uhum. vai se conectar com a natureza e com a tua essência, tal, beleza. Mas, meu, desceu o morro, a vida continua. Pois é. Tu não vai chegar em casa, nossa, mudou tudo. Sim. Né? A tua esposa se transformou também no período que estava lá, né? Um anjo desceu ali e tal e transformou ela, Uhum. transformou o teu lar, você não tem mais problema nenhum, você não tem mais conta, você não tem mais dívida. Não, calma lá, você teve aquele momento de reflexão. Agora, cabe a você até o que você vai fazer com isso? Você vai trazer isso e vai fazer essa mudança? A minha madrinha, ela sempre falou da reforma íntima. De nós né, voltar ao nosso templo e refletir da nossa vida, o que isso é bom, o que é ruim. E fazer essa reflexão. Mas aí é aquela história, você vai continuar nessa vibe ou vai voltar ao normal? Então, cara, não tem como você se basear, não, você transformou, virou santo. Nenhum movimento consegue garantir isso, e mesmo nós que cremos na Bíblia, que cremos em Jesus, que tentamos ter uma conduta diferenciada, porque o cristianismo, ser cristão, basicamente é você mostrar um caráter diferente, uma conduta diferente, e ultimamente os cristãos têm falhado em trazer isso, porque a gente tem visto muitos escândalos dentro do meio cristão, evangélico em geral. A gente vê políticos da ala evangélica envolvidos em corrupção, a gente vê líderes de igrejas, donos de igrejas envolvidos em corrupção. Escândalos e mais escândalos. Mas aquela história são pessoas, né? São pessoas, claro, né? São pessoas, então... mas assim, que nós, seres humanos, somos falhos, beleza? Exato. Muitas pessoas vão falar assim, mas todo ser humano é falho. Sim, mas existem coisas que, dependendo da atitude do cara, isso aí não é cristão. Entendeu? Por exemplo, eu posso às vezes ficar irado, bravo, xingar num trânsito, poxa, acabei me exaltando ali, mas se eu der um tiro no cara, pô, isso simboliza, demonstra dentro da teologia cristã que o cara não tem o mínimo de domínio próprio, de mansidão, que são características que a Bíblia fala que todo aquele que crê em Cristo deveria ter, entendeu? Então... Tá, a gente tá fugindo aqui um pouquinho do assunto, né? Mas faz parte do contexto, né? Que são várias coisas que se somam, né? Mas assim, né, retornando aqui dentro dos legendários, né? O que você acha, Daniel? Que assim, que tá tomando conta isso? Realmente tá numa crescente muito grande esse movimento. E o que você acha hoje, o que tá atraindo tanto, além da questão da intimação, né, que aconteceu dentro das igrejas, tudo. Mas, por exemplo, vamos pegar o pessoal de fora, que não são dentro das igrejas. O que será tá motivando as pessoas irem a esse movimento, aderir a esse movimento? É uma questão de curiosidade? É uma questão de, vou lá para ver o que é? Ou realmente, não, isso me despertou, mexeu comigo e quero voltar à minha essência. O que você acha? Eu acho que são vários fatores. Eu acho que inicialmente ninguém deve pensar, eu quero ser quero descobrir um homem interior. Eu acho que existe um marketing muito grande e também na questão do networking. Eu acho que muitas pessoas buscam os legendários com a intenção de fazer networking, de talvez ali engajar o seu negócio. É claro, tem aqueles que realmente querem fazer parte de um movimento, que acreditam no movimento. Eu converso com pessoas que às vezes vêm no meu privado ali, falam, não, o Legendário está fazendo um excelente trabalho e tal, tem ajudado muitas pessoas, beleza? Não vou desmerecer que existe pessoas que têm visto uma mudança ali, mas ela, provavelmente, a pessoa se permitiu também a fazer essa mudança. Sim, né? Muitas mulheres falaram, meu marido era de um jeito, voltou de outro, então não importa o preço que pague, importante que voltou, mas daí a gente dá uma brecha aí e a gente vai ter que nessa brecha defender Edir Macedo, defender Valdemiro, porque o Valdemiro, por exemplo, vende feijão miraculoso lá por R$1.000 e muitas pessoas falaram que comprou o feijãozinho e abençoou. Então não importa o comércio,
se tem algum tipo de resultado, uma pessoa se Mas daí é a fé da beneficiando. pessoa, É, né, cara? É a pessoa acreditar que aquilo lá, vou lá, vou comprar uma água lá numa igreja X, uma água do Rio Jordão, lá, ungida do rio, sei lá das quantas lá, que o cara, todo mundo sabe que ele comprou ali na distribuidora ali, fulano de tal, que pagou lá 50 centavos na garrafinha, mas ele tá vendendo por 100 pila lá na igreja, mas é uma água que tá benzida e tal. Mas você acredita, você deposita a sua fé, porque a gente tem aquela situação da gente transferir, né? Isso. Seja transferir a culpa ao outro ou transferir a fé num objeto. Isso. Né? Nós somos muito materialistas. Então o pessoal acaba transferindo ali, esse líquido aqui dentro vai curar todos os maus que eu tenho no meu corpo físico. E pode acontecer. Sim. Mas não é o líquido, é a fé da pessoa. Fé, né? E outra, você que é de religião matriz africana, você sabe que também lá existem relatos, né? Testemunhos, pessoas que falaram, pô, cheguei no terreiro, né? Cheguei no terreiro falido, desempregado, endividado e hoje tô feliz. Então, exatamente. Né? Sim, acontece muito. Só que aí existe uma grande diferença que eu acho que, do meu ponto de vista, os terreiros têm que passar por essa mudança. Eu acho que tem que passar por essa mudança. Que, gente, pô, não é por nada não, cara, mas a gente só se lasca, cara. A gente só se lasca no tudo assim. A gente vai lá, dedica a nossa fé, ajudar o próximo, tudo. Né? É uma brincadeira agora, senão daqui a pouco a turma vai me descer a lenha também. Só que assim, por exemplo, pô, tu vai numa igreja. E relatos de pessoas próximas a mim, que foram numa igreja X, no terceira vez que foi lá, já chegou o obreiro do lado, viu? Beleza, ó, traz lá, ó, vamos fazer a tua ficha aqui de afiliação, traz os teus comprovantes de renda, tal, pra gente 10% bruto, não líquido, né, tal. E, cara, e dentro dos terreiros não existe isso. Se a pessoa quiser doar, doa. Se não quiser, tá tudo certo. Vai ser feito o benzimento, vai ser feito ali um descarrego e tá tudo certo. Mas, voltando à linhagem, então, assim, eu vi já, dentro do realmente muita transformação, mas também muito pela fé da pessoa. Porque não adianta você, vai lá na Terra Santa, você vai no templo mais antigo que tiver no mundo, você vai em qualquer lugar, eu vou lá onde Cristo teve, Mas se você não acreditar, se você não tiver a fé, seja numa cura, seja numa evolução, seja uma melhora, não vai acontecer nada. Isso mesmo. Não é o externo, é o interno. Isso mesmo. E também, os legendários vai trabalhar muito com essa questão do misticismo. Coisas que dentro do meio teológico cristão a gente tenta romper ao máximo, porque o protestantismo já rompeu com a Igreja Católica por causa desses muitos misticismos da cruz ungida, da água ungida, água benta, que, enfim, várias coisas que ao longo da história da igreja foi se criando e em algum momento os reformadores da igreja falaram, não, isso aqui não tá legal, isso aqui é misticismo, isso aqui não pertence à fé cristã, não temos algo que comprove isso, então vamos romper. Então, o legendário e muitas igrejas modernas têm trazido muito misticismo, né? E sincretismo também, que é essa mistura de várias coisas. Por exemplo, a Igreja Universal, que eu dou bastante exemplo aqui, ela mistura elementos do judaísmo, elementos do próprio espiritismo, do catolicismo e às vezes até do terreiro, porque como você sabe, eles têm um culto lá de descarrego, onde se vestem de branco, usam elementos do terreiro para exorcizar, né? Exorcizar os demônios que vão lá, né? E, cara, é cada demônio bonito que vai lá, cara. E hoje em dia eles já estão até conversando mais com as religiões de a matriz africana. Já vi aí bispo da Igreja Universal dialogando, participando de eventos juntos. Então os legendários vai trazer para a montanha alguns misticismos, algum comportamento ali que
ao ouvido de um cristão ali mais tradicional, mais apegado às doutrinas reformadas, né? De uma igreja mais primitiva, vai falar, pô, isso aí tá estranho. Não cara. tá legal esse negócio. Primeiro, cobra para subir. E na Bíblia... E não é pouco. Não é pouco. E a Bíblia, ela é explícita. Recebeu de graça, dê de graça. Isso é uma regra número 1 do cristianismo. A gente não deve cobrar nada para orar, para benzer, para fazer nada. Esse é um princípio básico, né? Então, quando você cobra um valor, como você mesmo falou, não é pouco. Pode ser pouco para muitos, mas para a grande maioria dos brasileiros é um valor considerável. Mas será que a ideia desse valor, né? Vamos partir de um princípio, o valor médio de R$3.000, entre a taxa de inscrição e os materiais que você compraram. Isso. Será que não é uma forma também de elitizar? Também. Você acaba excluindo. Porque você não vê legendários aí nas igrejinhas da favela. Você vê, geralmente, aqui em Curitiba, por exemplo, a igreja lá do Batel, igrejas grandes, igrejas de bairros nobres, pessoas influentes. Então você vê legendário trazendo muito pessoas famosas, pessoas influentes, entendeu? Para tentar alavancar ainda mais. Alavancar o produto deles, porque o produto deles só tem... eles só vão ter esse retorno financeiro dentro de classes maiores. Né? Porque assim, vamos partir do seguinte princípio, né? O pessoal fala, pô, beleza, R$3.000 hoje é dinheiro? É dinheiro, porque vamos partir do seguinte princípio. Hoje, quem ganha na faixa aí de R$5.000 para cima pertence a uma classe de mais ou menos 20% da população brasileira atuante, que trabalha, porque o restante, a boa base da população brasileira, né, da área que trabalham, né, fugiu a palavra certa, ganha uma média do salário mínimo. Sim. O salário mínimo hoje tá 1.700, acho que nem isso. Cara, então assim, pô, 3 conto, eles estão elitizando realmente, são pessoas que têm uma condição financeira favorável para poder dedicar um montante desse para uma finalidade que, né? Eles até vão alegar que eles patrocinam para pessoas carentes, mas assim, quem patrocina, na verdade, eles vão pegar alguns empresários do grupo e vai falar assim, ô, empresário X, você pode pagar para esse irmãozinho aqui que não tem... Mas eles mesmos não chegam e falam, ó, temos aqui uma bolsa para 20... Exatamente, na subida de tal vão ter lá umas 30 vagas para pessoas que realmente não têm a condição. Isso, né? Não existe isso. Então quer dizer que quem não pode pagar não vai se beneficiar da restauração que eles pregam que Jesus vai fazer lá? Então. Então já é o primeiro ponto. Segundo ponto, precisa subir montanha? Temos base bíblica? Não temos. Pois o porquê da montanha? O objetivo deles é basicamente isolar a pessoa, tirar a rede social, tirar celular, trazer a pessoa para um contexto diferente, para ali eles poderem fazer o ritual deles. Eu vou chamar de ritual, porque aquilo lá é um ritual, porque existe todo um processo ali. Eles vão fazer atividades físicas, então vai ter uma exaustão física, mental, o cara vai ficar exausto, vai ficar com o psicológico mais sensível para receber a doutrinação que depois eles vão trazer. Tanto que existe essa doutrinação que os legendários eles se defendem todo aquele que existe traz uma blindagem, né? blindagem, todo aquele que traz uma crítica, um ataque, eles se defendem assim de uma maneira que, cara, existe uma doutrinação ali muito forte. É igual você tentar, sei lá, pega aí bolsonaristas e petistas, é a mesma... É forte da mesma maneira. É forte da mesma maneira, é inflado. Não, você está criticando uma coisa que você não conhece. Eles não dão nenhuma brecha para entender a crítica. Não, você está criticando, você nunca foi, você não pode criticar. Entendeu? Então eles tentam... E para entender, só indo. E se você for e não gostar, como já aconteceu de muitas pessoas irem e não gostar e criticar, eles vão falar, não... Você não viveu, não vivenciou, não se deixou. No final das contas, a pessoa sempre é culpada.
No final das contas, se você subiu e não gostou, e não subiu e critica, você é o culpado. Você é culpado, nunca eles. Então eles sempre se blindam, né? E isso é um comportamento muito de seita, é um comportamento assim de doutrinação, sabe? Que a gente vê muito em igrejas que tem essa coisa da doutrinação, por exemplo, Testemunho de Jeová, por exemplo, tem uma questão da doutrinação muito forte ali, que se você sai da igreja, você não pode ter contato com a pessoa, você não pode receber transfusão de sangue, né? Enfim, eles trabalham psicológico ali muito grande. Então, o legendário parecido também tem a doutrinação deles ali, entendeu? Tem essa blindagem que eles trazem, essa doutrina. Mas assim, é interessante, inclusive, eu quero até deixar em aberto aqui, né, na sequência aí, se alguém que seja do movimento, vamos falar assim, movimento, tá, pra não... Mas que seja aí, já está convidado para vir aqui, mas claro que possa vir e falar um pouco a mais pra gente compreender, porque aqui o Papo Furado assim, é um ambiente totalmente democrático pra gente conversar de tudo um pouco. E eu gosto de ter esse entendimento, sabe? Vamos pegar aqui fazer um paralelo aqui o pessoal, só pra, né? Que nem eu tive 3 bate-papos aqui na sequência praticamente relacionado à terapia tântrica, que é um assunto que eu sempre ouvi falar, mas nunca entendi o que era. Eu nunca fui numa massagem tântrica, eu não participei de nada. Eu tive a oportunidade de conversar com 2 terapeutas tântricos que eles são, eles preservam, né, eles trazem a filosofia tântrica. Então, é um negócio totalmente filosófico, a questão de energia, conexão, etc., né, do corpo e tal, que foi uma maravilha. Só que muitos falaram, pô, Thiago, vamos partir para outro lado agora, vamos ver a questão das massagens, não sei o quê, bababá e tal. Falar, beleza, tive o contato de uma pessoa que tem um espaço terapêutico aqui em Curitiba, ela não gosta que fala de que é uma casa de massagem, é um espaço terapêutico, eu respeito ao posicionamento dela, e daí, pô, veio aqui, comentou, trouxe ao outro lado a questão assim mais da massagem em si e tal. Então assim, peguei os 2 lados da história. E aqui eu quero fazer esse paralelo para trazer aqui. Se alguém assistindo aí da galera que seja dos legendários e que possa falar, né, vai ser muito bem-vindo aqui, tá? Então meus contatos nas redes sociais, vamos aí, vamos desenrolar, porque também quero entender esse outro lado da galera de dentro. Sim. O professor Daniel está aqui, que ele tem um cara que eu respeito pra caramba, tem um conhecimento gigantesco, literalmente, dos bastidores, de toda essa vivência que você teve, e as informações que chegam até você, e informações fundadas, e estamos aqui trazendo as informações, trocando uma ideia com relação a esse outro lado que realmente fica meio complicado de entender, né? Assim, a minha posição é bem clara nas redes sociais. Legendário, para mim, é um movimento, é uma empresa com fins lucrativos. Então, o objetivo da liderança é ganhar dinheiro. E eu falo isso nas redes sociais abertamente, é o que eu acredito, é o que eu tenho visto. Eles usam das massas, das pessoas mais leigas, principalmente, né, biblicamente falando, para fazer essa doutrinação. São pessoas que não têm um conhecimento bíblico tão profundo, né? Sólido ali. Então, são pessoas mais sensitíveis a entrar no movimento, achando que realmente estão fazendo ali parte de um movimento de avivamento, transformador, restauração, embora tenha alguns relatos positivos, mas esse, como eu comentei, relatos positivos a gente vai encontrar dentro do neopentecostalismo, dentro do catolicismo. Tem pessoas que sobem escadas de joelho lá e falam, pô, recebi um milagre. E daí? Dentro das religiões africanas, temos também relatos. Sim. Então, relatos a gente tem. Tem, então, exatamente. Né? A questão financeira, tem que pagar, mas eles vão sempre falar, não, mas tem o custo. Cara, nada vai ficar um custo aí de 1 milhão, meio milhão para subir uma montanha, entendeu? Se realmente o intuito fosse abençoar pessoas, trazer para as pessoas um encontro com Deus, primeiramente, teria que ser para homem e mulher, porque a mulher não vai se beneficiar. Porque está sendo excluído, né? A mulher está sendo excluída, o pobre está sendo excluído, e uma vez que você está lá, a igreja participou disso,
já chegou para mim relatos também de pessoas que foram excluídas dentro da igreja, de eventos, de trabalhos dentro da igreja. Ah, você não é legendário, né? Então, existe uma exclusão também. O próprio legendário, eles se auto-excluem, tipo assim, aquele pastor não quis aderir ao movimento. Já começa a ver essa questão, esse preconceito. Ele não quis aderir ao movimento. Então, isso aí é um ponto muito complicado, que a partir do momento que você começa a fazer essa exclusão, né, seja de igrejas ou de membros da igreja que não participaram desses movimentos legendários, pô, isso aí é complicado, cara. Sim. Aí, pô... E fora a questão do misticismo, a questão do ritual que eles fazem lá, 7 pulinhos no rio, digamos. Tem um momento lá... Ah, tem isso aí? Tem. Ora, que legal, hein, cara? Ora, aí, ó. Tem alguém copiando alguma coisa aí da gente. Sério? Então, olha aí, ó. Olha aí o sincretismo, né? Que nem a história de pular no virar do ano as 7 ondinhas no mar. Aí, ó. Tem um momento que os homens lá... enfim, eles promovem... Claro que cada estado vai ter vai diferenciar um pouquinho, mas eles promovem lá situações lá, às vezes até meio vexatórias, assim, pessoa que tem que pagar castigo, pessoa que não conseguiu atingir algum objetivo lá dentro do ritual, ele passa ali por um abuso meio verbal, como se fosse assim, um exército, onde aquela pressão psicológica psicológica, né? Ali Bota o homem pra fora! Começa Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, assim, essas palestras meio coach, estilo Pablo Marçal, onde ele confronta e meio que te dá uma humilhada, uma chacoalhada ali pra você acordar. Eles fazem muito isso também. Então, existe ali uma reprogramação mental muito grande. Exercícios físicos exaustivos para a pessoa vai ficar no limite dela. Então, quando você está no limite ali, exausto, cansado, com fome, você fica vulnerável. Você fica vulnerável. Exatamente. Entendeu? E quando o cara tá vulnerável, meu amigo, pois é, a cabeça tá aberta. O cara bota ali dentro, como é que faz? O reset ali, já era. Você coloca o que você quiser na cabeça do cara ali, entendeu? E o cara volta para casa achando que ele faz parte do exército de Cristo ali, pronto para defender o movimento. Ele defende o movimento, ele não defende nem Cristo. É o movimento que é obrigado, está acima. Entendeu? E daí eles vão promovendo depois ali, quem já participou, eles vão promovendo eventos, mentorias, cursos, palestras, venda de produtos. Então, cara, você vê que existe um movimento comercial, um mercantilismo ali muito grande, entendeu? Existe um lucro ali, daí já estão agora criando legendários para casais. Não duvido nada que daqui a pouco implantem o legendário para mulheres, talvez, né? Enfim. Aí aquela história, né? Vira tudo um comércio. Daí acaba sendo mais uma forma de comercializar. Infelizmente, eu até te comentei da outra vez que você esteve aqui, eu tive a oportunidade de participar de algumas igrejas, frequentar algumas igrejas evangélicas, tudo. Existem igrejas maravilhosas, existem pastores que realmente têm o dom da palavra, realmente se preocupa com a comunidade, com a igreja, com seus membros. Mas, infelizmente, a grande maioria só quer ver o dinheiro, cara. Virou um grande comércio, virou um grande... E é lamentável. Ah, Thiago, mas só as igrejas... Não! Ok, também tem a questão das igrejas católicas, que daí já não é tão descarado assim, já é um pouco mais reservada a situação. Mas, no geral, hoje que está no crescimento, as igrejas evangélicas estão num crescimento gigantesco, né, nos últimos 20 anos para cá, né, que teve esse crescimento gigantesco. Teve esse crescimento gigantesco. Antigamente você tinha vergonha de dizer que era crente, né? Hoje em dia... Meu Deus do céu, hoje não, tu falar que não, eu sou da igreja, pô, é status. Status, né? Fora. E realmente, como eu falei para você, desse novo segmento de igrejas parede preta, church, eles têm trazido uma nova forma de comercializar o evangelho. Porque até então a gente tinha ali aquelas igrejas heréticas ali, plantando oferta. Se você
der seu tudo, você vai receber uma bênção. Você participar do voto de Abraão, de Gideão, você vai receber uma bênção. Era uma forma ali de convencer a pessoa e ganhar dinheiro. Hoje, essas igrejas mais modernas, elas são descaradas. Elas vendem curso descaradamente. Ah, vai ter um curso para você aprender a orar. Como eu já vi acontecer. Ah, um curso para você aprender a orar. Ah, é? Tem que pagar? Tem. Você paga aqui uma taxa, paga uma mensalidade. Curso para você receber o Espírito Santo. Cara, eles já estão indo além. Daí o dono da igreja, o pastor, começa a fazer mentoria, ensinar outros pastores a crescer a igreja e vender mentoria para outros pastores e curso. E ir multiplicando. E vão, cara, e você entra no site, daí tem os eventos. Ah, essa semana vai ter o evento Kids, paga uma taxa, o evento Mulheres, o evento de milagre, o evento para homens. Cara, quando você pra vai família ver, inteira. Vira uma agenda. Só falta os pets. Só falta, né? E, cara, e tem um louco ganhando. Daí você vai ver a vida dos líderes religiosos, cara. É uma vida surreal. A maioria mudando para Orlando. Então já tem muito líder mudando para Orlando. Lá em Orlando tem bastante gente lá. Daí eles compram um jato. Porque daí para eles se movimentarem... É uma furadeira. Olha só que legal. Tem. Então, o nosso vizinho aqui resolveu de fazer uma obra agora. Eu vou pegar um balde d'água e jogar na cabeça dele ali. Mas é ao vivo, né? Então, ao vivo acontece, ao vivo é cores. Né? Então você vê aí líderes de jatinho. Então eles justificam, o jatinho é essencial para a gente pregar o evangelho. Então, ele vai lá, compra um jatinho, compra um avião, mansões. Ah, precisa de uma mansão aqui para fazer uma reunião de pastor, de bispo. Ah, daí você vai ver uma mansão lá, cara, fenomenal. Só para os caras se reunir uma vez por mês, assim, para conversar alguma coisa. Cara, então tá surreal o negócio, cara. Só que agora é engraçado que agora, fugindo um pouquinho dos legendários, né? Mas não fugindo muito também. Nós estamos com uma safra muito legal de novos pregadores. Rapaz do céu. O nosso garoto prodígio. Cara, que coisa fantástica. Eu vejo os vídeos dele, eu me arrepio, cara. Cara, menino de 14, agora 15 anos... ganhando cachê de 8, 10 mil reais e ele faz 3, 4 apresentações brincando na semana. Esse menino é uma fonte de renda fenomenal, tanto que tentaram ali barrar ele, não conseguiram, agora ele já está sendo agenciado por um outro pastor muito conhecido também, literalmente. Olha só que legal. E cara, daí entra aí também esse outro esquema, outra forma de lucrar, que é receber cachê ou receber oferta para pregar, porque eles não gostam de falar, eu cobro para pregar. Eles falam assim, a gente recebe uma oferta. Só que eles estipulam a oferta. Igual já... Não é a oferta o que a igreja pode dar, é que eu mereço receber. Tipo, se você chegar lá no Profeta Mirim e falar assim, Profeta Mirim, a gente vai te dar uma oferta de 500 reais aí, né, pelo teu esforço de vir aqui, a gente paga o teu custo mais 500 reais. Não, ele já tem um contrato... uma multa, uma cláusula e a oferta... meu Deus do céu. A oferta é 8 mil reais. Daí, então não é oferta, é um valor. Você tá pagando pro cara ir lá pregar. É um cachê. Daí você vai ver a pregação, você vai ver a performance dele. Cara, é aquilo que você viu lá. Giro, of the King of the Power, toda aquela coisa, eu tô rasgando aqui o teu câncer. Exatamente, cara. O resultado aqui, você tá curada. Você vai morar nos Estados Unidos, pode já fazer teu passaporte, que Deus já tá me falando aqui que você vai mesmo. Meu Deus do céu. Cara, é uma coisa surreal, entendeu? Tem que ser muito leigo, assim, de Bíblia pra acreditar nisso. Então, é complicado. Volto a dizer, né? Eu conheço alguns pastores que realmente têm o dom da palavra, realmente pregam com amor, com fé. Mas, cara, você vê isso, é um puta de um circo. Cara. Sabe?
Daí o que é ruim, Thiago, é que os poucos bons são ofuscados pelos muitos ruins. Exatamente. Entendeu? E daí quem tá de fora acha que é essa baderna, acha que todo pastor é ladrão, todo pastor é picareta, que toda denominação evangélica só visa dinheiro. E pior de tudo, cara, é que tem gente que aplaude, que sustenta esse como circo, tem, cara, porque como tem. esses movimentos, esses eventos, eles não enchem de pessoa sozinho ali. A pessoa vai lá, vai no site, compra o ingresso, fala, eu vou lá comprar o ingresso, vou lá assistir o Profeta Mirim, entendeu? O Profeta Mirim vai lá, faz o show dele. É isso, né? É o show. Faz o show, levanta um dinheiro. Provavelmente o Profeta Mirim deve ter assim, um acordo. O pastor que convida ele deve falar assim, Profeta Mirim, tenta levantar aí umas 10 pessoas com 10 mil reais. Tá? Daí com certeza, a gente racha, ou você te dou 20%, te dou 30%, enfim, porque ele já tá recebendo o cachê de 8 mil. Exatamente. Então, né? Então eu te dou uma participação dos lucros, né? Te dou um percentual da receita, do faturamento. Mas igual o show de stand-up, de teatro, que você vende a bilheteria ali. E mais o percentual. Não, o cachê mais o que... mais a porta, né? A porta, Cara, mas é isso, sabe? São esse tipo de coisa que, infelizmente... Mas aí aí voltamos ao princípio de tudo. As pessoas estão tão carentes, e essa é a palavra, estão tão carentes de conhecimento, estão tão carentes de uma palavra, de uma atenção, e acabam caindo nisso, cara. É lamentável. Eu vejo até pelo meu canal no Instagram, eu vejo que tem muitas pessoas ali que falam, professor... me ajuda aí assim, né? Eles já tentam projetar em mim uma figura de líder. Cara, eu sou um professor que quero compartilhar conhecimento, quero trazer coisas que eu estudei aqui para ajudar você a abrir os olhos, você caminhar com as suas próprias pernas, porque a grande verdade é que o cristianismo, ele é uma religião independente. Você não precisa ter um guru te guiando. Cada pessoa é um sacerdote, é um ponto de luz, entendeu? Então você não precisa ter a todo momento um guru te guiando, te orientando. É claro, existem e sempre existiu no passado pessoas instruídas, pessoas os líderes, né? Os líderes que ajudavam essas pessoas, mas cara, sempre foi sem o fim lucrativo. Exatamente. Era sempre preocupado com a alma da pessoa, com a espiritualidade da pessoa. Hoje em dia nós vemos muitos gurus orientando e guiando, mas cobrando. Sim, entendeu? Mas daí são assessores praticamente. Porque é aquela história, o líder, ele vai te conduzir, ele vai falar... Ele vai falar, vem comigo, vamos por aqui. É aqui que nós vamos por aqui. Só que hoje as pessoas estão... Vamos dar uma pausa pro nosso vizinho fazer um furo na parede. Terminou, obrigado. Aí, então, assim, os líderes vão lá e levam. Agora, hoje, não, o cara tem que pegar na mãozinha do cara. Ou muitas vezes carregar no colo. E além... Mais uma pausa pra furadeira. Pronto. Aí, além, muitas vezes, de pegar no colo, o cara vem cá, tá, mas só que é o seguinte, como aqui é uma assessoria diferenciada, você me paga. Aí eu te levo no colo. Eu vou te ensinar a Bíblia, eu vou te ensinar, mas só que faz esse curso, vai ser uma bênção pra você. Nossa, quem comprou esse curso aqui só elogia. E claro, eles não vão dizer escancaradamente assim, tô vendendo o evangelho. Não, eles vão trazer... É mascarado. É mascarado. Vão falar, esse curso aqui foi uma bênção, olha quem já comprou. E você... Daí eles sempre trabalham com aquele psicológico assim, você comprando o curso, você está ajudando o evangelho, a propagar o evangelho. Você não quer ajudar a obra de Deus? Levar o evangelho para mais pessoas. Para mais pessoas poderem comprar também. É isso. Daí você vai ver o cara com três carros lá esportivos na garagem, mansão em Orlando, mansão em Brasil, jatinho, comprando imóveis. Daí eles... Igual esse tempo um pastor aí me fez um story só pra me criticar. Ele falou, esses caras ficam aí xingando quem tá trabalhando. Só que na cabeça deles, trabalhar é abrir igreja. Eles falam, a gente tá abrindo uma igreja nova aqui, estamos trabalhando. E esse cara, ele tá fazendo o quê? Não tá fazendo nada. Cara, mas
levar o evangelho não é abrir igreja, não é pegar o dízimo da pessoa, montar um templo que depois vai ficar para você mesmo, pro teu filho, igual o Edir Macedo, né, igual o Silas Malafaia, igual toda essa turma aí que estão ficando tudo velho e os filhos estão herdando o império deles. Para dar né? continuidade. Para dar continuidade. A Lagoinha, por exemplo, é um exemplo, onde, né, por exemplo, é um exemplo que o pai lá se aposentou, o filho assumiu e agora a Lagoinha virou no que virou. Nossa, aí. virou um troço faraônico. Faraônico aí. Mas a Lagoinha, eu gostei do esquema que eles fizeram. Gostei, a área VIP. Gostei, eu adorei aquilo lá. VIP, Você paga uma mensalidade lá X por mês, mas você tem toda uma estrutura, você tem um banheiro exclusivo, você tem um buffet lá para tomar seu café, fazer suas refeições, você tem sua cadeira confortável na frente ali do palco. É diferenciado. Não, eu gostei da Lagoinha. Eu vou adotar isso dentro dos terreiros também, acho que é legal, né? Vamos fazer um negócio diferenciado. Nós vai que o Neymar aparece lá, né? Exatamente. Nós temos que ter uma área VIP ali pro menino Ney. Nós temos... pelo amor de Deus. É por isso que eu falo que o meu negócio é pé no chãozinho, sabe? Descalço, literalmente pé no chão, roupinha branca, que não dá estresse com ninguém. Cara, porque olha, é muita coisa envolvida, cara, que a gente começa a analisar, dá vergonha, complicado. Mas é aquela história, teve um caso que não é uma história recente, né, direto aparece nas mídias e tal. Uma igreja que recebeu a doação de um carro. Só que o carro acho que valia 6 mil reais, 10 mil reais, assim, só que as multas que tinha era quase o dobro do valor do carro. Isso foi legal. E o pastor recebeu o carro sem checar. Recebeu sem consultar, assinou o recibo, aí já era, meu amigo. Vão assinar antes que a pessoa mude de ideia. Exatamente. Porque tem muito disso. Hoje em dia eles já devem ter outras formas de blindar. Eu ouvi dizer que tem uma igreja aí que quando você vai lá doar o carro, você já assina um papel já, que você não pode voltar atrás. E se você voltar atrás, não, você já assinou. Já era, perdeu o Playboy. Já era, cara, surreal. Cara, é lamentável. Então são, sabe, esses tipos de coisas assim que, infelizmente, a fé da pessoa, ela acaba sendo manipulada. Seja por uma questão de uma oferta, seja questão de um curso, seja questão de um movimento. Mas, infelizmente, hoje, algumas pessoas estão comprando a fé das outras. E é lamentável isso, cara. Mais uma pausa para a furadeira. Eu até vi, acho que essa semana, um seguidor comentou assim, 95% das pessoas dessas igrejas estão desesperadas e 5% estão usufruindo e se aproveitando desses desesperados aí. Exatamente. Entendeu? Então é lamentável. Muitas pessoas não conhecem o evangelho, nunca tiveram oportunidade de ler, estudar a Bíblia, entender alguns conceitos básicos ali e acabam terceirizando. Falar, o pastor falou isso. Exatamente isso, O pastor falou que eu tenho que fazer isso, participar dessa campanha. Eu vou fazer porque o pastor é um homem ungido, é um homem de Deus. Isso mesmo. Tudo bem que ele tem... Não vou falar. Pé na ponta da língua. Ultimamente eu tô pensando um pouco antes de falar. Pega um processo aí. Exatamente, né? Deus livre, não vou falar não, deixa quieto. Mas é lamentável isso, cara. E no final das contas, gente, somos todos seres humanos, passíveis de acertos e erros. Só que daí as pessoas acabam não vendo isso. Não vendo, Só que isso é em qualquer religião. Sabe? Isso, tem isso também, claro. Em qualquer religião, seja, no meu caso, dentro dos terreiros, seja dentro das igrejas, em qualquer religião. Sabe por quê? Porque são pessoas passíveis de acertos e erros, pessoas que acabam vendo ali na carência, na falta de um conhecimento ou de uma pessoa humilde, começa a manipular essa pessoa. É lamentável, cara. E as pessoas, como a gente comentou aqui, estão sedentas de Deus, né? Sedentas de uma espiritualidade. Daí existe 95% das instituições evangélicas aí são falsas instituições. Então, a probabilidade de você cair na mão de uma falsa instituição e de um falso pastor é muito grande. É gigantesca. É gigantesca, porque eles estão em cada esquina.
né? Você vai... igrejas boas, cadê as igrejas boas? A gente não sabe de que tem. E eu sei que existem, porque eu converso, tem pastores ali que eu vejo são pastores homens de Deus e tal, mas onde é que tá? Cara, ele provavelmente trabalha a semana toda, vai lá fazer o cultinho dele lá, né? Depois do expediente, não fica vivendo de dízimo e oferta. Mas eu não acho errado isso. Sim, sabe? claro. Né? Do pastor, assim, da igreja, custear ali o pastor. Sim. Mas desde que seja algo que seja um valor justo, né? O cara, ganha 100 mil reais por mês. Não, calma lá, o cara não, calma lá, seja um negócio justo, né? Isso. E que realmente o cara esteja lá dedicando full time pra igreja, pra sua comunidade, pros seus fiéis. Aí é bacana. Agora, visitando os fiéis, fazendo indo no hospital, no presídio, né? Essa parte da caridade, tudo exercendo. Aí é justo, aí é legal o negócio. Agora, o cara vai lá, tem um salário lá como pastor, porque literalmente os pastores têm um salário. Tem um salário de 50 conto por mês. E o cara, o culto começa lá às 8 horas, 10 para as 8, o cara chega. Calma lá. Não, o cara vai uma vez na semana, que é o domingo, o culto principal, vai lá, traz a pregação dele e volta para casa. E alguns, por exemplo, tem uma lá em Alphaville, o cara chega de helicóptero, olha só, faz o culto ali, volta de helicóptero, entendeu? E tá tudo certo. E é lamentável. Tem guarda-costa, carro blindado, helicóptero, mansão, fazenda. E da onde vem tudo isso? Da onde vem tudo isso? Mas, Deus o livre. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat. Aqui nós estamos com a Paula aqui. Irmão Dan, iluminado e usado por Deus, além de denunciar o falso evangelho. E Lobos é um irmão acessível que vale muito a pena conversar. Sou grata à sua vida, irmão. Amém. Deus abençoe sempre o seu trabalho. Ela complementou aqui. Sou contra usar o nome do meu Senhor para roubar. Enganar, sim. Quando você usa o nome de Cristo e não usa o evangelho, está sim pecando. Falsificando, roubando, e não adianta fazer caridade. Concordo. Qual o nome dela? É a... Opa, cadê? Eu mudei a tela aqui, deixa eu buscar aqui. A Paula. Ah, sim. Deus Paula Curvelo Pereira. Isso, amém. Deus abençoe ela. Ela falou um negócio aí bacana, que realmente você usando a palavra de Deus para benefício próprio. Isso tem muito disso, né? Tem. Os líderes. Porque assim, vamos ser sinceros, Thiago, qualquer um pode abrir uma igreja, um CNPJ. Exatamente. Se dizer ungido, se declarar apóstolo, e você faz o que você quiser. E quem vai dizer o contrário? Não tem limite. Então, e você vai receber pessoas ali carentes, desesperadas, em busca de uma espiritualidade, que todo ser humano tem uma busca pela sua, né, a maioria, e vai cair na mão de uma pessoa ali que a Bíblia declara. A Bíblia é bem explícita, ela fala assim, Jesus falou em uma passagem que não vou lembrar onde, mas ele falou assim, acautelai-vos dos falsos mestres, falsos pastores, dos lobos vestidos de ovelha, que virão aos montes para enganar, se possível, até os eleitos. Então, a Bíblia declara que existem ali um grupo de eleitos, de pessoas que Deus ali conservou, separou, mas o falso evangelho desses lobos é tão convincente que até esses eleitos correm risco de serem enganados e seguirem esses falsos pastores. Então, é profético isso. Então, o que a gente vive hoje em dia é profético. A Bíblia declarou isso, que haveria muitos falso ensino, falsos mestres, e as pessoas se afastariam da verdade. Elas seguem aquilo que elas acham que é verdade, mas, na verdade, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, por falta de se dedicar no estudo da Bíblia e da Palavra de Deus, ela acaba seguindo essas doutrinas estranhas. Por isso que eu falo, tá na hora de cair outro meteoro, tá na hora de dar um reset aqui, porque o negócio tá indo ladeira abaixo. E nós estamos falando de um intervalo de tempo, né, essa renovação toda, todos esses novos, essas novas igrejas, novos conceitos estão vindo, tudo, intervalo de 20 anos.
E quando a gente fala 20 anos, nossa, 20 anos foi agora, foi aqui pra trás, foi 2005 pra cá. Imagina, né, daqui uns 50 anos. Né? Cara. Então o tempo passa muito, muito rápido. Verdade. Meu amigo, meu querido, o negócio é o seguinte, vamos partir pro nosso fecha aqui, porque o papo tá bom, mas nós temos nosso time também. Olha, assim, com relação ao movimento aí, os legendários, volto a dizer, deixo o espaço em aberto aqui, se tiver algum membro. Mais uma pausa pra furadeira. Muito obrigado, meu vizinho querido. Depois a gente vai conversar de perto, jogar um balde de água, se aproveitar que tá frio, jogar um balde de água nele, ele aprende a fazer obra durante o dia. Deixa aberto o espaço aqui do Papo Furado, caso tiver algum legendário, algum membro, mas que realmente possa falar, e vir aqui a gente trocar essa ideia de trazer o ponto de vista de dentro de quem está vivenciando ou vivenciou essa experiência, porque eu acho muito importante sempre a gente trazer aí os dois lados, a gente que está do lado de fora, eu que sou o mais leigo de tudo, o professor Daniel que está do lado de fora, mas tem muita informação do que se passa aí dentro, e realmente alguém que realmente está aí dentro do movimento. Mas assim, eu acredito que a maior reforma que pode acontecer é realmente a reforma íntima, é a própria pessoa. Porque assim, as pessoas que não têm esse entendimento, que não são blindadas, o externo manipula. Mas quando a pessoa consegue se centrar e é equilibrado, o interior dela é que vai fazer a mudança do exterior. É de dentro para fora. Isso, se não me engano, está na Bíblia, até se não me engano. É a mudança de dentro para fora. Mas infelizmente é que as pessoas que não têm o equilíbrio, que não têm o entendimento, a mudança é o contrário. Mas só que essa mudança não é do externo, é de uma outra pessoa que vai te moldar e que vai te manipular. Verdade. É lamentável isso. Meu querido professor, palavra com você. Fique à vontade aí pra gente fazer o nosso fecha aí. Tá certo, não, só quero agradecer aí pelo bate-papo, né? E pela segunda oportunidade de falar um pouquinho das coisas que eu tenho também trazido no meu canal. Enfim, meu canal aí tá com esse problema judicial, mas então eu tô em 2 canais, na verdade. Então quem quiser conferir lá os vídeos, as denúncias. Inclusive, deixa eu colocar aqui na tela aqui, nós estamos com essa conta, uma conta temporária, mais ou menos. Uma conta temporária, né? Eu criei Instagram. recentemente, aí é bastidoresdotemplo.ofc, onde ali eu trago respondo bastante seguidores, então nessa conta aí eu respondo as dúvidas, as pessoas me mandam perguntas ali, eu tento responder todos, sempre que possível. E daí eu tô com uma outra conta que é Evangelho Estranho, onde eu trago alguns vídeos ali, algumas reações. Que é essa daqui, né? Essa daí, ali eu trago algumas denúncias também, trago um pouquinho dos bastidores também, mas sem colocar minha cara muito aí. Então ali você vai ver mais as presepadas que existem dentro do meio gospel evangélico aí, os absurdos que pastores falam em cima do altar, falsos ensinos, né? É um canal um pouquinho diferenciado ali. Mas, enfim, eu não faço isso por monetização, por dinheiro. Muitas pessoas falam, você é o mais um que tá aí se beneficiando. Cara, eu já tô 1 ano e meio, mais ou menos, fazendo esses vídeos aí. Não fico pedindo Pix, não fico pedindo ofertas. Embora, né, o canal precisa ali de recursos para, às vezes, um equipamento. Eu dedico muitas horas do pouco tempo que eu tenho. Porque é dedicação, é empenho isso aí. Às vezes você pega ali um videozinho de 1 minuto e perde meia hora para editar, brincando, entendeu? E responder as pessoas no privado. Eu respondo muitas pessoas no privado. Tento ajudar, às vezes as pessoas vão lá, pô, professor, me dá uma ajuda aí, pô, já pensei até em me matar, não sei o quê. Fala, calma, não é bem assim, vamos... Ou então muitas pessoas se perguntam assim, tá, professor, você fala o que é o falso evangelho, mas o que é o verdadeiro evangelho? Daí eu tenho que explicar, tintim por tintim, ó, é assim, funciona assim, tal, cuidado com essas falsas igrejas, tenta buscar uma instituição mais séria, uma instituição que preze pelo verdadeiro ensino, porque muitas pessoas... Porque embora eu não faça parte de uma instituição no momento, em nenhum momento eu falo que a pessoa tem que sair da instituição. Ela pode fazer parte de uma instituição, buscar Deus ali, só que ela tem que realmente
tomar cuidado com aonde ela está frequentando. Exatamente, ver se realmente é uma instituição séria, que tem os fundamentos bíblicos ou não. Importante isso aí. Senão, como a gente já comentou, a pessoa vai ser vítima de um falso pastor, um falso ensino aí. E nós cristãos acreditamos na salvação eterna, né? Exatamente. Na vida pós-morte, isso às vezes vai até influenciar a vida dela, espiritual, né? O que a gente chama de a salvação dela. Tá? E influencia diretamente. Sim. E, inclusive, você comentou assim do pessoal procurar você tudo. É importantíssimo, porque querendo ou não, da maneira que você traz algumas informações, as pessoas, né, entendem a credibilidade que você traz sobre o assunto e acabam buscando a você um recurso, seja uma palavra amiga, seja de uma orientação, tudo. E é uma responsabilidade isso também, né? Verdade, porque a gente tem que ajudar a pessoa a ir seguir um evangelho mais puro, um evangelho mais próximo do que os apóstolos ensinavam e não ensinar besteira. Eu poderia muito bem eu vender um curso para a pessoa e falar assim, compra meu curso. Mas quer saber do verdadeiro evangelho? Compra meu curso aqui. Compra o curso aí, 12 vezes de trezentão. É o que mais tem hoje em dia. O cara faz todo um perfil bonitinho, paz e amor, Jesus. Daí você chega lá, para você saber mais, compra o meu curso. E é o que tem bastante por aí. Inclusive, pessoal, falando de redes sociais, etc., tá na tela aí a nossa rede aqui do Papo Furado. Nosso Instagram aí, por favor, dá uma ajuda aí, né? Acompanha a gente aí. Direto, estamos colocando os cortes, fotos, bastidores. Lembrando que as fotos do episódio de hoje estão sobre a responsabilidade da minha caçula aqui, a chatalha aqui. Então, se as fotos vão ficar com qualidade aqui, da herdeira das minhas contas. Então, se as fotos vão ficar boas aqui, é responsabilidade dela. A gente vai brigar com ela depois. Mas, por favor, segue a gente aí, dá essa força para nós também. E, professor, eu lhe agradeço novamente pelo seu tempo, que eu sei que é corrido pra caramba, dessa resenha, desse bate-papo, a gente falar um pouquinho sobre esse movimento que eu quero entender e quero poder ver com bons olhos. Mas, enfim, né, as coisas não são da maneira que estão entendendo, enxergando. Volto a dizer, tá aberto o espaço do Papo Furado para algum legendário que possa falar de vir aqui pra gente trocar uma ideia franca e honesta, padrão Papo Furado. Mas quero lhe agradecer novamente pelo teu tempo, por essa disponibilidade sua. E, pessoal, o negócio é o seguinte, tamo junto e misturado. Semana que vem temos mais uma resenha aí. E firme e forte. Lembrando... Me afoguei aqui, dei uma tossida forte aqui. Lembrando que estamos em todas as plataformas, né? Então é só buscar lá, @programa Papo Furado, Instagram, no YouTube, Facebook, TikTok, enfim, onde tiver rede social, nós estamos envolvidos no meio. Beleza? A todos, uma boa noite, a galera que estava participando do chat aí, valeu pela parceria, que assistiram a gente aí também, tem uma excelente fim de noite, um excelente final de semana, e semana que vem estamos de volta. A todos, valeu, fumo, tchau!